político. Vamos começar por Pernambuco, certo? Muito boa tarde. A gente vai começar por Pernambuco, Tony. A gente vê o seguinte: a gente estava vendo aí na corrida Raquel Lira, despontada nas pesquisas. Na sequência, se vinha Miguel, Anderson e, por último, Danilo Cabral. A surpresa, o fator chave surpresa foi o nome de Marília Arraes, certo? Que desde a última campanha eleitoral teve aí seu nome rifado pelo próprio presidente estadual do partido em Pernambuco, e não permitiu aí o seu nome, estava muito bem mais colocado do que o nome do ex-governador Paulo Câmara. Eu posso chamar a gestão de Paulo Câmara de governo, certo? E algo que a gente viu mudando rapidamente. A gente está vendo aí Marília despontada, todas as pesquisas aparecendo. E aí, na sua visão hoje, Tony, esse cenário, ele ainda pode mudar até chegar o dia da eleição em outubro? Boa tarde. Boa tarde, Caleb. Boa tarde aos ouvintes seletos aqui da Transil FM. Ele não só pode, como ele deve mudar. O cenário vai mudar pelo fato de que a política é um organismo vivo. Então, a verdade de hoje pode não ser a verdade de amanhã. O que é que acontece? A Marília realmente tirou o sono com a presença dela lá, havia, como você já bem refletiu, de uma persona dentro do PT que veio assim prejudicando o crescimento dela automático. Ela tem o poder por trazer o nome Arraes, tem o poder por ser mulher, e ela chegou numa situação muito confortável quando foi colocada que o nome dela já estava muito bem posicionado para o Senado. Seria eleita com muita facilidade. Certo. Mas aí as negociações partidárias de crescimento dos partidos de nível nacional viram, enxergaram nela essa possibilidade e começaram as negociações, e o Solidariedade a convenceu e fez assim essa junção. Na verdade, Marília, ela terá um desgaste aí na frente, assertivamente, sem sombra de dúvida, pelo fato de que ela é da família Campos, ela é da família Arraes, que ela já tem uma perseguição íntima do João Campos, o seu primo legítimo, que isso já foi constatado quando ela foi pré-candidata a prefeito do Recife, e ele disparou, ele desferiu golpes indecentes da cintura para baixo, inadmissível, fala politicamente. E isso vai acontecer novamente. Por quê? Porque a vaidade é muito grande e eles não querem perder essa força política do estado de Pernambuco, que é o comando do estado de Pernambuco. Então a Marília, eles sabem dos pontos fracos da Marília, eles sabem de todos os detalhes, como fazer com que. Então essa agressividade vai fazer com que ela caia bastante. Por outro lado, os outros tendem a crescer, outros entre aspas, que fica aqui a sua colocação, a sua pergunta. E um questionamento que a gente vê é o seguinte: se vê a imprensa, pelo menos aqui na região do Vale do São Francisco, é algo que eu digo para você. A gente, sou logo bem curto e grosso que eu vou dizer agora. A gente não pode se confiar totalmente. A gente vê que temos um candidato na nossa cidade, quando eu falo nossa cidade, Petrolina, certo? Que está bem nas pesquisas, mas passam como se houvesse uma chance de 100% Miguel vencer as eleições, certo? Mas não é isso que os números falam. Mas Miguel, ele pode crescer ainda mais, pode chegar na terceira colocação ou até ir para o segundo turno, pelo menos do seu ponto de vista? Não, é quase impossível Miguel chegar ao segundo turno, porque primeiramente as tomadas de decisões, elas são a política sempre assim, a tomada de decisão não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Certo. A tomada de decisão envolve as forças do sistema de comunicação, o sistema comercial, o sistema jurídico brasileiro, que interfere bastante. O que acontece? Já tem uma colocação para a União para costurar, para desfazer possivelmente a reeleição do presidente Bolsonaro. Falando assim, o Fernando Bezerra, ele tem um comprometimento muito forte com o sistema. Miguel foi colocado agora em cima do boom financeiro e desenvolvimentista
posto pelas verbas federais, para não falar do governo Bolsonaro, que foi jogado dentro de Petrolina, e aí ele nadou nessa onda aí. O governador achou muito interessante, mas o senador achou muito interessante, mas o governador sabe que ele não seria eleito, mesmo com a junção da própria Marília. Ele sabe da força política que tem o governo federal, o governo Bolsonaro aqui. Por quê? Porque tem entregas. É isso que vai levar o Anderson para o segundo turno, e Miguel já está no quarto lugar. Miguel tende a cair porque eles não tiveram a força política que a família Campos nunca deixou a oportunidade dos Bezerra Coelho chegarem na região metropolitana, região essa que concentra quase 60% dos votos do eleitorado pernambucano. Então, a tradição, se lá tem 60% para eleger um governador na região metropolitana, a pesquisa já aponta, isso é tradicional, é singularidade. 40% dos eleitores da região metropolitana só votam em candidatos da região metropolitana, do Grande Recife. Então, ele sabe disso, então ele colocou o Miguel para alçar novos voos, para ver quem chega à questão, quem chega à presidência, para negociar, para não falar outra palavra, mas ele sabia desde o início, ele sabe que Miguel não vai ganhar. A verdade é essa, o Miguel não ganha, a Raquel não ganha, no segundo turno pode estar a Marília, ou Anderson, ou o próprio Danilo, que pode inverter a situação da maneira agressiva com que se venha trabalhar o governo do estado, que vem usando a máquina. Ele pode usar uma agressividade, entenda-se como você quiser, ele pode usar essa agressividade e conseguir levantar Danilo, e pode ser que a Marília perca via agressividade de baixo nível vindo do PSB, e ali o Danilo possa alçar e ele aqui casar está no segundo turno com o Anderson. Então essa é a realidade. Mas, Tony, então no caso, esse espaço que o Anderson ele possa vir a ganhar, isso vai ser durante a campanha, né? Porque a gente não vê um crescimento lento do Anderson, mas o que a gente vê aí ainda são números ainda consideráveis altos, com os dois nomes femininos na disputa, né? O nome de Maria e o nome de Raquel Lira. O que poderia atrapalhar Raquel nessa entrada? Porque a gente vê o seguinte, ela tem a preocupação dela, pelo menos isso falando de Raquel, são os apoios que ela está firmando no sertão. E como ela disse, o meu nome não é conhecido no sertão, mas aqui próximo à região de Caruaru, Recife, que é um nome que já é conhecido por lá. Então é o seguinte, com esses apoios, essa conjuntura que ela possa vir, ela poderá ainda levantar, vamos dizer, mais entre os números, se aproximar mais de Marília, e quem sabe para o segundo turno? Será que esses acertos aí poderiam ajudar? Olha, dificilmente, porque o colégio eleitoral do interior do sertão é o mais baixo que se tem, e do Vale de São Francisco. É a Agreste em diante que elege o candidato, o potencial. Então quem tiver com a votação máxima do Agreste em diante é quem vai ter essa vantagem. Então dificilmente a Raquel está bem posicionada para a senadora. Ela está com mais de 30% das opiniões, das intenções de votos para o Senado. Então ela disse que vai continuar a campanha dela, mas eu falo francamente porque os apoios são inexpressíveis, né? Os apoios maciços estão mais concentrados em cima de prefeitos, que é onde dão sustentação ao voto, pela mercenagem que se trabalha cada líder político municipal, eles dão suporte ao governador. Então a maioria das prefeituras, quase 65% das prefeituras do estado de Pernambuco estão fidelizadas com o governador Paulo Câmara e comprometidas com a campanha de Danilo. Foi aquele revés que eu falei que pode acontecer. Certo, e também, vamos lá, fator vice, ele pode vir, vamos lá, apesar da escolha do vice? Olha, o fator vice é algo muito interessante, né? Nós temos aí a questão que quem está na região do Agreste, da região metropolitana, tende a vir buscar o vice no sertão ou no Vale do São Francisco, né? E até o presente momento está todo mundo empurrando, escolhendo o Senado, porém o vice ainda não. Porque o sonho de muita gente era de abrir mão para apoiá-lo, no caso o namoro
a paquera política, diga-se de passagem, que vinha tendo entre Miguel e a Raquel, era de a Raquel ceder. Só que também existe também bastidores e também há uma conversa entre Marília Reis e também Miguel Coelho, que já até saiu aí conversas na imprensa, matérias até que por debaixo dos bastidores, Fernando Bezerra também estaria patrocinando a campanha de Raquel. Pelo menos são conversas, informações extraoficiais, eu não estou aqui garantindo. Foi o que saiu aí dos bastidores da política, certo? Que existe realmente essa conversa entre Marília e também Miguel, certo? Agora eu não sei se para primeiro turno, se para segundo turno, eu não sei. Sei que o que a gente vê é que existe realmente essa conversa. Olha, na verdade, quem fica brigando ou analisando de maneira inoportuna, imprópria, descabida, desnecessária, são praticamente os eleitores, né? E algumas outras pessoas, né? Eles têm um diálogo muito próximo, eles têm um diálogo não diário, mas semanal. Um candidato conversa com o outro. Exato. Isso é algo muito sigiloso, mas isso conversa. Na verdade, o senador Fernando Bezerra Coelho, ele está se posicionando, ele sabe que possivelmente não terá êxito, né, a jornada de Miguel, que é realmente um fracasso muito, que deixa muita gente descontente, mas essa é a realidade. Ele sabe muito bem, a única oportunidade é se hospedar na possibilidade de vitória de alguém, porque aí ele fica com o cabedal político, com secretarias, essas coisas aí. Caso seja presidente eleito, em que ele vai inclinar também, a intenção é essa, não tenho dúvida. Exato. Só que aí tem um outro porém também que a gente está vendo que se anda as conversas e tudo. Ele que ainda no estado de Pernambuco, na eleição de 2018, teve 176.492 votos para ser a primeira vez candidato Júlio Emílio Lócio, que se fala aí numa possível vice na chapa de Marília Reis. Aí eu lhe pergunto, o nome de Júlio ainda poderia pesar e ajudar a Marília aqui na nossa região? Olha, eu acredito que há muito tempo que eles vêm conversando, falando sobre isso, há mais de 90 dias, já tiveram reuniões, mas estuda-se pelo fato de que já tem o próprio filho o Lócio Filho, é um candidato, então tem muitos ciúmes, tem gente do Agreste querendo ser o vice da Marília, tem gente do Grande Recife, tem outras negociatas, gente do governador Paulo Câmara, que apoia Danilo, que está querendo também sair e um grupo debandar para Marília Reis. Então, por isso que o vice ainda não saiu. Por quê? Porque tem todas essas negociatas. Por isso que eu lhe falo, eles conversam entre si com, se não rotineiramente, os assessores mais confiáveis, sim. Então, o vice é algo muito cauteloso. Pelo fato de que, se o governador ou a governadora eleita, ou o presidente ou a presidente morrer, é o vice que assume. Pode ter sabotagem, pode ter morte de alguma coisa, e quem vai assumir é o vice. Então, o vice fica numa situação muito confortável e, diga-se de passagem, o desgaste é pouco. Então, o vice é uma pessoa muito chave para se escolher. Primeiro, a intenção é a vitória. Quando se quer ganhar, quando se quer vencer realmente as eleições, o vice é peça-chave, independentemente se ele seja de boa ou má índole. Então, essa é a ótica, né, que a gente tem. Exatamente. E algo que também a gente tem que analisar as conversas se veem muito em torno de Recife e também Petrolina, porque a gente vê Miguel, um pré-candidato a governador aqui da nossa região, de Petrolina. A gente já vê também, se possível, ter um candidato a vice na chapa de Marília de Petrolina, e também se sonda aí também os nomes do Ciclei, já, pelo menos a diretora aqui do partido, né, a Cristina Costa, disse que não houve essa conversa do PT com o PSB em relação a ser vice. O PT queria ou cabeça de chapa no governo ou no Senado, certo? Nunca se falou uma vez, mas aí se sondou aí os nomes do Ciclei de Amorim e também Odaci Amorim. Agora eu pergunto, o interesse da capital em Petrolina se deve a quê? Olha, veja bem, tudo são as pesquisas que apontam. A pesquisa é o segundo sol que ilumina uma campanha política. Então, se as pesquisas apontam que tendo um vice da região do Vale do São Francisco vai contribuir, então vamos se escolher quem é esse vice.
Agora vamos saber também a potencialidade política, a força política, o capital político dessa peça que pode ser colocada lá. Algumas pessoas falam, realmente eu ouvi falar de Dulce Cleide Amorim, mas tem que ver, isso conta-se a questão da probabilidade de ela ser eleita, qual a potencialidade de voto que ela poderia ser reeleita, que tipo de agregação ela traria em termos de voto, porque se não tiver um agregamento, se não tiver uma junção para agregar votos e mais apoios regionais, eles não vão escolher ela, só vão escolher com esse tipo de vantagem. E vamos lá, deixa eu lhe perguntar também, agora vamos sair de Pernambuco e um pouco aqui para o nosso estado, para a Bahia. A gente vê o seguinte: Jerônimo Rodrigues, pré-candidato pelo PT, né, ou seja, quase bênçãos de Rui Costa, que foi eleito ou reeleito com uma das maiores porcentagens, né, na Bahia, e a gente vê a Semineto disputando nas pesquisas. O que foi que aconteceu? A chamada transferência de voto teve um quebra aí, porque a gente viu, se eu não me engano, acho que o Rui na última eleição foi eleito com 73 ponto alguma coisa por cento, uma das maiores votações para o governador no Brasil. E não se vê o nome do seu pré-candidato ao governo do estado deslanchar. Houve um erro fatal da maioria dos governadores brasileiros, inclusive daqui e de Pernambuco, que foram muito agressivos ao governo federal, não procuraram nenhum tipo de parceria, procuraram divorciar. Quando se divorcia um gestor estadual do governo central federal, automaticamente prejudica a população, mesmo que o governo central ele não venha a ter essa ideia, não venha a ter esse comportamento. O que acontece? As atitudes correspondem muito. A sua postura como ser humano já fala muito sobre você. Você imagina a inércia, a ineficiência, a ineficácia de uma gestão. Então, quando você abriu o programa, você falava na questão da saúde e da segurança pública, né? Que a questão agora que você falava que poderia abrir alguns cursos para dar uma esperança à juventude, isso é muito importante, mas isso era para ter sido construído e na verdade foi destruído pelos candidatos que aí estão querendo se perpetuar no poder. O Rui Costa, infelizmente, ele foi uma pessoa muito agressiva até com a sociedade. Exemplo do ex-prefeito de São Paulo, do ex-governador de São Paulo, que se afastou e agora, hoje à tarde, hoje no início, no final da manhã, desistiu de se candidatar a presidente por culpa da sua maldade política. Então aquele lance de fechar, Caleb, e deixar todo mundo sem emprego, olha, aquilo ali sem uma certa comprovação científica, aquilo ali assombrou, tinha o índice de mortalidade, tinha tudo, realmente tinha a gravidade, mas Caleb, foi muito cruel. Você fechar comércio, fechar gôndolas de supermercado, olha, isso aqui você não pensa que não é essencial. Como não é essencial? Como é que você vai saber o que é essencial para mim ou não é? Então o Rui Costa, como a maioria dos governadores, foram muito péssimos. Essas pessoas estão sendo cobradas agora. Então a rejeição, além do cansaço político de muitos anos no poder e a entrega baixíssima, que tem um nível de entrega que qualquer gestor tem que ter, não teve, a audiência dele cai. Então esse é o caso. O Rui Costa está nessa decadência, transferiu para o Jerônimo está aí numa situação em que no primeiro turno pode ser resolvido até que o Semineto venha levar as eleições. Mas aí, Tony, aonde a gente vai, vamos dizer a história, contra fatos não há argumento, né? Contra números, a gente sabe que a matemática é algo que é exato. Você falando aí, eu pude pesquisar aqui também, em relação, vamos lá, a nível federal nas últimas eleições, que foi em 2018. A gente sabe que o Nordeste foi a única região que não deu maioria para Bolsonaro, certo, na eleição. Então é o seguinte, o que aconteceu que mudou esse cenário? Porque a gente vê que Bolsonaro teve 30,3% dos votos na região do Nordeste e Haddad teve 69,7% dos votos aqui no Nordeste. Aí eu te pergunto, como é que muda todo esse cenário? A gente sabe que, querendo ou não, o nordestino, em relação, só para deixar bem claro, em relação aqui ao centro partidário, são números, pelo menos, que apresentam as características. Não tem uma rejeição tão grande ao pré-candidato, né, já até lançou a sua pré-candidatura, Lula ao governo. Então, o que acontece aí? Para a gente ver um número
como esse, de 69,7% que era contra Bolsonaro, hoje mudaria. Olha, eu vou falar algo aqui que eu sempre falo quando eu dou consultoria a grupos de políticos ou na questão particular. A gente não pode confiar 100% no que se fala na política. O que a gente pode confiar é 100% da entrega que é feita. O que é que acontece? Nós temos, como eu falei em algum momento aqui da nossa entrevista, algo que é uma disparidade jamais vista no Brasil. Nós temos hoje um sistema completamente dizendo não ao gestor nacional, a Bolsonaro. Nós temos uma imprensa que falava-se que durante 3 meses, se a imprensa continuasse a bater no governo, ele cairia, qualquer governo, e não caiu até hoje. Então nós temos uma imprensa que persegue dioturnamente, desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, o sistema que não quer mais ele lá. Os seus motivos e razões todo mundo sabe, e a questão agora é de que os institutos de pesquisas entraram nessa vibe lá atrás, de lá exatamente quando tudo deu errado. Olha, somente teve uma probabilidade de acerto nas pesquisas, que é onde eu estou aqui querendo pautar, somente a Paraná Pesquisas teve um acerto de 45%. Todas erraram os institutos de pesquisas. Os institutos de pesquisas, Caleb, eles têm dono. Eles têm interesses. Então, é algo que do meio, é uma ciência exata. Certo. Mas do meio para o final, quando você tem interesse, ele pode desnortear, ele pode modificar gráficos, isso é normal. Mas só que aqui, por exemplo, não está falando de pesquisa, ele está falando de resultado. Então, o que levou a se mudar? O algo que tinha aí quase 70%, e a gente se vê uma queda e poder dizer, não, vamos lá. Então, eu posso dizer que a maioria desses governadores que hoje foram contra o Jair Bolsonaro vão perder, se caso, aqueles que vão se reeleger ou aqueles que vão colocar um candidato? Não necessariamente, certo. Mas alguns candidatos... O que vai pesar? Hein? O que pesa? Olha, o que pesa é o grau de maldade que aconteceu. Eu percebo muito isso. Eu percebo que as pessoas, os políticos, os governadores, eles governaram seus estados não com amor e sim com fígado, com um modelo rancoroso de perseguição que não quer. Olha, foi algo muito bárbaro, indecente, e as pautas transformadoras para o Brasil, para o Estado, não tiveram acordo, então era tudo levado. O Brasil está tão desarrumado, está numa situação tão difícil, nós estamos numa situação tão difícil, que quando você falou aí que a questão da criminalidade, exemplo aqui, mata-se gente todo dia em Juazeiro, Petrolina, então você veja que fugiu fora do controle. Exato. Nós temos as favelas de São Paulo e Rio de Janeiro que as polícias já não entram mais lá. Não, eles estão realmente mandando no Rio de Janeiro, mas também com o véu, o manto sagrado do Poder Judiciário Federal, do STF, que impediu e impede, que não pode fazer nenhum tipo de ação lá. Então você veja que há realmente uma marcha feroz, uma perseguição feroz para que o Brasil não dê certo. Então, 80% dos governadores brasileiros estão comprometidos com esse sistema de troca de farpas, de governar com o fígado, e não sentar numa mesa redonda e conversar e dizer, vamos, o que é que o Brasil tem que resolver. Nisso aí também tem que haver um bom senso. Eu acredito, Caleb, para fechar aqui contigo aqui essa questão, é preciso que nós façamos uma nova Constituição. É preciso, é necessário. Tem que acontecer uma nova Constituição para colocar exatamente tudo como deve acontecer, para que ninguém passe por cima da Constituição, haja uma respeitabilidade, porque é inadmissível você chegar em qualquer canto, né, e chegar e falar mal da Suzana na porta e escolher, não, ela não tem recursos para fazer, ela não tem a força, a capacidade política para fazer. Certa feita eu estava dando uma entrevista numa co-irmã aqui de Juazeiro, e a pessoa me perguntou a respeito do que poderia a Suzana fazer para destravar. Eu disse, ela tem que zelar pelo nome dela, ela tem que, quando ela sair, ela tem que dizer, não, isso aqui tem o meu DNA, tem a minha mão, esta é a minha pegada. A pegada seria a duplicação dessa PA aqui até lá na frente. Então é algo mais. A gente percebe que os governos estão patinando. A entrega é muito pouco, estão patinando em cima de muitas narrativas, de poucas coisas feitas e entregues, Caleb. Exatamente, que até aonde a gente viu o seguinte, Suzana, ela
tipo, eu não sei como é que ficou a situação, a cabeça de Suzana nessa eleição para governo. Porque a gente viu o nome do filho dela como pré-candidato a deputado estadual, certo? A gente vê um vice que é ligado diretamente ao PT, tanto que hoje virou secretário de Agricultura do Estado da Bahia, certo? E também a gente vê o seguinte: o filho dela apoia a ACM Neto, o vice, deixa eu fugir agora o nome, o Jerônimo, e também João Roma veio aqui assinar um ordem de serviço para a tão sonhada anel viário, que foi aí promessa de campanha, que reelegeu Isaac Carvalho, isso é pré-batido ponta virada, certo? E o que a gente vê é o seguinte: Suzana escolheu a ACM Neto. Foi um acerto? Olha, eu acredito que tendencia há muitos meses atrás que o sonho de Bolsonaro é que haja um casamento, um retorno à volta de João Roma com a ACM Neto. E assim o União Brasil poderia estar de volta a apoiar Bolsonaro com esses partidos. A questão é que a tentação é muito grande do fundo eleitoral, né? E também assim ele não quer abrir mão para deixar de ser o cabeça. Não, no caso seria João Roma mesmo, não sair candidato. O João Roma não seria candidato e tentaria entrar para bater o Otton, que está em primeiro lugar nas pesquisas. O Otton está com 25 pontos a mais do que o seu segundo colocado. Então seria essa a ideia. Nos bastidores correm isso aí. O que é que acontece? Seria muito importante se houvesse isso, mas a questão é que a vaidade política é muito maior do que a realidade do desejo popular ou do desejo político. Certo. Então cada um tem sua particularidade e isso atrapalha as escolhas, isso atrapalha as negociações. Então as costuras a cada momento estão tentando reunir para que haja uma consolidação, para que o ACM Neto seja eleito no primeiro turno. E isso só é possível porque ele está com vantagem muito grande com o Jerônimo. O Jerônimo está estacionado. Exato. Está no sol do Rui. Infelizmente é verdade, está no sol, não está nem na chuva. E no caso, para matar mesmo, para chegar ele ganhar no primeiro turno, seria João Roma abrir e fazer algum tipo de alguma coisa. Mas essa conversa aí entre João Roma e também Bolsonaro possa existir, e também essa reunião junto com a ACM para poder se unir tudo isso? Vem existindo há muito tempo todo tipo de diálogo. Todo tipo de diálogo para isso vem existindo. O que é que acontece? É que outros deputados que têm a sua tendência esquerdista não querem exatamente esse apoio. Então isso é que atrapalha. Como eu lhe falei, as vaidades, os egos é que fazem atrapalhar a coisa funcionar. Mas o ACM, na verdade, ele sempre disse lá que não gostaria de nenhum tipo de apoio com o Bolsonaro, que foi uma bandeira que atraiu essas pessoas, os partidos esquerdistas, para lhe apoiar. Então ele, obviamente, foi muito inteligente, estrategista, a marketing propicia essa ilusão de ódio que atrai as pessoas, e as pessoas vêm de maneira consciente ou inconsciente para esse tipo de pauta. Mas o que acontece? Se tem... Ou seja, a ACM Neto, só cortando aqui rapidamente, que a ACM Neto, dentro do estado da Bahia, seria a, entre aspas, chamada terceira via, que nem apoiaria Lula e nem apoiaria Bolsonaro. Seria isso? Olha, ele não seria bem centro, tá entendendo? Eu acredito que muito em breve ele vai honrar o que o avô dele fez, que era uma pessoa altamente, mesmo com todos os defeitos e qualidades, era uma pessoa legalista. O Antônio Carlos Magalhães. Eu acredito que ele tende a ser muito melhor para o estado da Bahia e muito mais alinhado com o governador, com o presidente, se reeleito for o Bolsonaro. Se Lula for o próximo presidente, também ele vai ter um bom alinhamento. Ele será bem melhor e menos agressivo e menos tóxico, como é o Rui Costa hoje para a Bahia e para o Brasil. É uma toxicidade muito grande que atrapalha. Então essa posição dele, vamos dizer, não é nem sempre uma posição neutra, que diz assim, nem estou com o Bolsonaro, nem estou com o Lula. Você acha que seria correto ele manter isso até o final da eleição? Na verdade, o encontro aberto com Bolsonaro, ele vai abrir isso aí para selar, no caso tenha segundo turno, que eu acredito que está sendo trabalhado para que ele vença logo no primeiro turno. E eu acredito que isso venha a ocorrer. As pesquisas que apontam a isso.
No segundo turno, caso haja o segundo turno, certamente também ele vai ganhar no segundo turno. E terá o braço de Bolsonaro dentro, porque haverá um acordo moral para isso. E tendo o acordo moral é muito importante. O João Roma volta para o ninho do ACM Neto, que é um cara muito de confiança, e logicamente foi uma estratégia quando o Bolsonaro tirou ele de lá para forçá-lo lá na frente uma união. Então, nada é por acaso, galera. Até o meu encontro aqui contigo hoje, nada é por acaso, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, as circunstâncias, né? O mundo conspira para que as coisas aconteçam. Exatamente. Na política não é diferente, não. E algo que também, agora eu vou voltar um pouquinho ao cenário pernambucano, que o que chama a atenção ainda em toda a campanha voltada com o nome do ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, é que a gente ainda, eu não sei se ele já lançou, parece senador, não se tem um nome, certo? A gente fala tanto da questão dos irmãos, Antônio Coelho, Fernando Filho, mas a gente não vê aquela coisa de tipo, os três estarem juntos, andando e tal. Será que realmente pode ainda haver alguma conversa com o Miguel, ele abrir mão e vir realmente apoiar alguém? Olha, o Miguel ele não vai abrir pelo fato de que ele não tem como, ele fica impedido judicialmente de concorrer até às eleições. Só me engano, tem uma lei que entrou agora, eu não me aprofundei, que dele concorrer a prefeito nas próximas eleições. Tem um negócio aí que o pessoal fez lá de cima, né? O que é que acontece? Então ele não pode abrir mão. A Raquel é a única, parece que tem essa possibilidade de abrir e não perder alguns direitos, porque tem alguma coisa, tem um time, ou ela não tem aquela filiação partidária, né? Que foi um erro gravíssimo, forçado. Casamento de 4 anos, tem até um nomezinho desse casamento que se deu da Federalização, exatamente. Pronto, aí parece que a Raquel não. Isso vai dar dor de cabeça na isso aí municipal. foi um erro gravíssimo. Aí, então a Raquel não teve, e o menino teve, o Miguel teve, aí atrapalha muito ele. A questão, a todinha, é que desde o início das eleições, eu vejo como está complicado para o grupo Clã Coelho aqui em Petrolina. No início das eleições foi feita uma pesquisa para Senado, eu tive acesso a essa pesquisa, no início da pré-campanha. O governador, o senador Fernando Zé Coelho não chegava a 6% nas pesquisas. Então, por isso que ele disse logo, eu não sou candidato a nada, porque ele não teria a capacidade de voltar ao Senado. Então isso já mostrou que o negócio não estava com o governo favorável. Apontam-se as pesquisas de que só quem vai ter uma eleição fácil do grupo Coelho em Petrolina é o Antônio Coelho. O Antônio Coelho tem sim, eu estou dizendo porque eu tive acesso a algumas pesquisas já para deputado estadual e ele está numa situação muito confortável. Mas só que o que a gente vê também é o seguinte, até para a gente poder finalizar, o que a gente vê, eu não sei se pode acontecer o mesmo fator que aconteceu com o Fernando Filho. A gente viu o Fernando Filho na primeira eleição ganhar quase 200 mil votos, caindo. E aí, Tony, isso também pode acontecer, porque também a gente viu nomes, como Lucinha Mota teve uma boa votação, Gabriel Menezes teve uma boa votação, deixa eu ver quem mais também, Lucinha, Gabriel, Dulce de Amorim também uma boa votação. Podem também atrapalhar a vida do Antônio? Olha, do Antônio não. Mediante as pesquisas, eu já tive acesso a umas 3 pesquisas recentemente aí, e o Antônio, todas elas, ele está em primeiro lugar. Aí depois vem a Lucinha, vê outras pessoas, vê o Lócio Filho, vê o Gabriel Menezes também bem posicionado. Então tem algumas pessoas que estão em evidência máxima. Não apenas no marketing, eles estão em evidência máxima no presencial. Então eles têm uma aceitação real nas pesquisas. O Antônio, ele é praticamente inatingível. O Antônio, ele tem algo aí, tem um negócio aí dele que ele está inatingível. Ele está sempre em primeiro lugar na pesquisa aqui, em Petrolina para deputado. E isso fortalece bastante. Significa uma votação de quase 20 mil votos. Dá para você ter a ideia que ele vai ter eleição. Ele tem mais de 15 cidades. Tem cerca de 9 prefeituras, o Antônio Coelho. 9 prefeituras apoiando ele. Então tem esse cabedal político. Quem eu não apostaria com uma candidatura, uma reeleição certa, eu não apostaria em Fernando Filho. Eu não apostaria todas as minhas fichas. Eu apostaria uns 25%, 20% no máximo, por aí assim, para a reeleição dele. Eu não apostaria 100%. Então você veja que vai haver um prejuízo muito grande
pode haver um prejuízo muito grande, uma vez que o senador já não vai. A dificuldade do Miguel também. Se por acaso o Fernando Filho não tiver o sucesso político, haverá em 2024, que é aí onde nós olhamos, eu digo nós porque a gente trabalha com isso, eles também já estão olhando para 24. Então 2024 está para ir para a gente está aqui, mas a gente está olhando para lá, como poderia ser, quem é, então nomes têm que ser trabalhados, né? Que há uma dificuldade também no nome de Fernando Filho pelo fracasso que foi em 2012. Fernando Filho, foi feita uma pesquisa várias pesquisas de avaliação que fala que ele tem uma inaceitabilidade popular, tem algo aí que não encaixa muito bem nele. Parece que as pessoas têm algo, talvez o Antônio seja mais sorridente, mais carismático, que conta bastante. Quando eu dou minhas consultorias políticas, eu avalio o carisma da pessoa, a desenvoltura corporal, a desenvoltura da linguagem, da língua portuguesa. A gente avalia tudo, a questão social da pessoa. E, no entanto, o Antônio, ele tem aquela carinha, um ar de bom moço. Do mesmo jeito que a Raquel tem um ar de boa moça, né? Aquela coisa toda, muito fácil, agradabilíssima. Então o Antônio tem isso, o Antônio tem essa potencialidade que eu acredito que ele poderia sim ser também até o próximo prefeito de Petrolina. Tem uma capacidade de comunicabilidade, tem um carisma muito grande. Eu investiria no Antônio. Eu acho difícil. Pelo cenário assim, pela questão do cenário que ainda pode se formar até 2024 também. Teria outros nomes, mas aí já conversa para um outro dia. E vamos ter outra oportunidade para falar um pouquinho sobre a oposição, né? Que a oposição está estacionada, Exatamente. A oposição em Petrolina praticamente está inexistente aí, né? Exatamente, é isso que, como eu sempre falo, a oposição tem que começar a trabalhar de agora, né? Tanto que já se tem aí ainda, já tive conversa aí com muitas pessoas da oposição, tem dois nomes aí que, por sinal, pelo menos do meu ponto de vista, poderá também ter uma boa disputa. Mas aí cabe-se também o seguinte. A pergunta é também, Tony, essa você não vai me responder hoje não. Petrolina poderá se criar uma nova oposição? Deve. Você não vai me responder hoje. Mas eu falo que deve. Pronto, e é o que vai acontecer. Bem, gente, beijo no coração. O nosso encontro se encerra por aqui. Eu volto amanhã a partir das 3 da tarde, se o nosso bom Deus assim nos permitir, tá bom? Fique com Deus e continue ligado na sua Brasil. Na sequência tem o Conexão Vocal Brasil. Beijo e até amanhã. Obrigado, minha gente. Obrigado a Caleb, que está aqui comigo aqui. Finalizamos essa transmissão aqui pela Éticos Consultoria Política. Espero que você tenha gostado, né, do nosso bate-papo aqui, tá bom? Até a próxima. Um abraço.